Uma boa noite, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Vamos abrir mais uma vez nossas Bíblias aqui no livro de Malaquias, no capítulo 1. Malaquias, capítulo 1, versículo 1. Oráculo da palavra de Jeová a Israel por intervenção de Malaquias. Agora, por favor, abra comigo suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 1 e o versículo 1. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. A revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe concedeu para manifestar aos seus servos as coisas que cedo devem acontecer, as quais ele, enviando-as por intermédio de seu anjo, significou ao seu servo João. Vamos orar. Bendito Deus, amado Pai, em nome de Jesus, teu amado Filho, é neste nome que nós estamos aqui reunidos, mais uma vez. E é neste nome também que nós estamos confiando nossas vidas, a Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo tenha a liberdade de falar a nós de maneira pessoal. Que o Senhor venha trazer luz ao nosso coração, sobre aquilo que só o Senhor é capaz de ver. Então, Senhor, nos ajude mais uma vez. Porque antes de o Senhor falar à igreja, o Senhor fala ao indivíduo. Então, venha falar a nós, Senhor. Que aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Então, nos ajude a ouvir a Tua palavra mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos e irmãs, hoje nós vamos prosseguir, aliás, nesse momento nós vamos prosseguir dentro daquilo que estivemos considerando no período da manhã, acerca do livro de Malaquias. E aqui, dentro de um capítulo novo, nós abrimos as nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 1, e vendo esse versículo 1, a revelação de Jesus Cristo. Eu creio que esta chave ela abre para nós todo o livro de Apocalipse e nos revela que este livro ele tem que ser interpretado do ponto de vista da devoção. É um livro devocional. Não é um livro que nos dá direito a fazer especulações, imaginações, criar firulas para poder trazer aquilo que nós achamos que é o certo, ou aquilo que nós ouvimos tanto falar ou lemos e achamos que é a verdade. A verdade de Apocalipse é que ele é o testemunho de Cristo Jesus. Este livro é a revelação da pessoa do Senhor. Eu creio que nós precisamos procurar Cristo em cada detalhe desse livro. Essa é a essência da escatologia. Agora, eu quero mostrar para vocês a similaridade, a grande harmonia que existe entre Malaquias e Apocalipse. Porque se você olha aqui entre essas últimas palavras do Antigo Testamento e as últimas palavras do Novo Testamento, ergue-se um grande paradoxo escatológico. Eu não estou aqui para aprofundar nesse tema, mas para trazer a todos vocês a luz suficiente para que possamos não apenas ver a história,
via profecia, mas interpretar a história e a profecia à luz dos nossos dias. Porque quando você percebe aqui, que tanto em Malaquias, que é a última fase de uma dispensação, assim como também, de maneira profética, Apocalipse vai nos mostrar a igreja no tempo do fim, a igreja no final dessa dispensação. Esse ponto, eu chamo de ponto de partida, vai nos mostrando outros capítulos que nós precisamos examinar com muito cuidado, com muito zelo. Aqui, meus amados irmãos e irmãs, de Malaquias a Apocalipse, o que nós vemos? Nós vemos um povo com o coração endurecido, um povo indiferente. Lá em Malaquias, o que nós vemos? Um sacerdócio corrompido. Como nós vemos hoje, o ministerialismo degradado. Fizeram do ministério ao Senhor, do serviço ao Senhor, um ministerialismo institucional degradado, em que homens buscam assumir a posição de Cristo sobre o seu povo. Isto é parte daquilo que conhecemos em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, sobre o espírito do anticristo. Aqueles que se sentam no lugar sagrado, afirmando seu próprio Deus, sendo objeto de culto a Deus, de honras, de louvores. Esse é o espírito do ministerialismo dos nossos dias, que é o espírito do anticristo. Então, de Malaquias a Apocalipse é justamente o que nós vamos ver, um sacerdócio corrompido. Mas também, por outro lado, nós podemos ver a promessa do reino vindouro, do reino de Cristo. O que nós vamos ver aqui, de Malaquias a Apocalipse, é o culto profanado, é o altar profanado. Mas nós vamos ver também que o trono de Deus governa, e o poder do trono de Deus é incontestável, é irresistível, e ninguém impedirá o agir de Deus para o cumprimento do seu eterno propósito que Ele estabeleceu em Cristo Jesus. Então vamos lá, vamos vendo esse paradoxo por enquanto. Então nós sabemos que Malaquias, ele encerra o cano do Antigo Testamento. Ele encerra denunciando. O que Malaquias vai denunciar? A frieza, o formalismo, a apostasia daquele tempo. Hoje pela manhã eu disse para vocês, para que nós compreendamos o contexto do livro de Malaquias, nós temos que ler em especial o capítulo 13 do livro de Neemias. E é justamente o que nós vamos ver ali no final do capítulo, ou o final do livro de Neemias, no capítulo 13. Como aquele povo se afastou daquilo que é sagrado, a corrupção ministerial, onde ímpios estavam sendo introduzidos nos lugares sagrados, o culto profano, a falta de temor. É justamente isso que Malaquias vai denunciar. A frieza, a apostasia, um povo que estava distante de Deus e do culto a Deus. Da mesma forma, aqui em Apocalipse, por sua vez, que vai fechar todo esse cano sagrado, como também dispensacional. E aqui o que nós vamos ver em Apocalipse? Nessa introdução, que determina o curso do livro, e o caminho que Deus vai percorrer, eu sempre digo isso, por dois grandes fios, vamos colocar assim, dois fios, dois caminhos finos, que percorre todo este livro. Um deles está alinhado com a igreja de Filadélfia, e você vai ver que esse fio de ouro, ele entra para dentro da eternidade, chega até o capítulo 22. E nós sabemos que o capítulo 21 e 22 de Apocalipse já é a eternidade. Agora, esse outro fio, ele sai de Laodiceia, ele vai até o capítulo 18. E o que nós vemos ali? O que nós vemos ali é uma figura apostata
de uma mulher. De uma mulher. Que representa a degradação religiosa, a cristandade, com todas as suas faces, em todas as suas esferas. É justamente isso. Nós precisamos olhar com discernimento do alto, porque aqui há algo que nós precisamos, aos pés do Senhor, conhecer. Então, meus amados irmãos e irmãs, e quando você chega em Apocalipse, é o retrato da igreja dos últimos dias. Esse retrato da igreja dos últimos dias é prefigurado por duas igrejas que eu acabei de citar, Filadélfia e Laodiceia. Filadélfia é uma igreja que ela reconhecia a sua completa dependência do Senhor, a ponto de dizer que ela era fraca. Ela reconhecia a sua fraqueza. Por que não dizer? Ela reconhecia o quanto ela dependia do Senhor, porque nela e por ela não subsistia nenhuma força em si mesma. Toda a sua força estava na satisfação do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A satisfação do Senhor sobre aquela igreja é que a nutria de habilidade e era a sua fortaleza. A presença do Senhor, a comunhão do Senhor. Na igreja de Filadélfia havia uma porta aberta. Na igreja de Laodiceia não. Essa igreja, ela reconhecia a sua força. Ela dizia, rica sou e de nada tenho falta. E nessa igreja a porta estava fechada e o Senhor estava do lado de fora. Essas duas figuras, dentro do contexto das 7 cartas, é para nós algo muito importante. Aqui nós não podemos ficar apenas contemplando, nós temos que examinar. Nós temos que ir a fundo nisso à medida que o Senhor nos der luz, para nós discernir os nossos dias. Como esse espírito do anticristo, e o espírito do anticristo é tão terrível e pernicioso como o próprio anticristo. E nós não podemos, e nem temos o direito de sermos ignorantes. Então, amados irmãos e irmãs, esse paradoxo aqui entre Malaquias e Apocalipse revela 3 pontos para nós. A tensão entre a apostasia e a fidelidade de Deus. Segundo, entre a crise da adoração, do louvor, do culto e o clímax da obra de Cristo, da redenção de Cristo. E por último, o paradoxo entre o julgamento eminente e a graça persistente. É isso que nós vamos ver nesses 2 livros. O que eu quero dizer é que você precisa de um para interpretar o outro. Não podemos resumir a história e os acontecimentos do livro de Malaquias, aquele tempo, aquela comunidade que existiu ali no Velho Testamento, no final daquela dispensação, e nem tampouco transportá-la para o ministério de Cristo e resumi-la ali. Não, há uma progressão da revelação. Por isso o livro de Apocalipse nos ajuda a entender, em especial, nesses 3 primeiros capítulos, o livro de Malaquias. Mas não só aqui, é claro, nós vamos ver, se for possível, outros paradoxos, outras similaridades, outros caminhos da revelação progressiva que existe de Malaquias até Apocalipse. Então, amados irmãos, deixe-me colocar algumas coisas muito importantes, porque aqui nós podemos dizer assim, existe uma tensão profética nesses 2 livros, uma tensão profética. Porque quando você traça os ecos de Malaquias, você vai chegar aqui nessas cartas em Apocalipse. Quando você estuda, lê esses 4 capítulos de Malaquias, e você traduz isso à luz das 7 cartas em Apocalipse, você vê que existe uma revelação muito clara. E isso, para nós, é algo fundamental. Porque nós começamos a discernir exatamente o que está acontecendo hoje. E essa tensão profética, porque aqui nós vamos ver
esse lindo paradoxo, esse lindo mover progressivo de Deus em sua revelação. Porque Malaquias vai dizer assim, no capítulo 4, versículo 1, apenas citando: eis que vem o dia que arde como fornalha. O que Malaquias está dizendo? Malaquias está dizendo que virá um juízo. Malaquias profetiza juízo. É isso mesmo, dia do Senhor. Se você pega essa frase, dia do Senhor, iniciando ali, ela inicia no texto bíblico a partir de Isaías capítulo 2. A partir de Isaías capítulo 2 e vai até o livro de Apocalipse. São em torno de 22 a 25 ocorrências. Então Malaquias capítulo 4, versículo 1 diz: eis que vem o dia que arde em fornalha, o dia do Senhor. Nós sabemos que há uma grande diferença entre a frase dia do Senhor e o dia de Cristo. Nós sabemos que o dia do Senhor e todas as ocorrências na Bíblia que fala do dia do Senhor, fala do juízo de Deus sobre as nações. Por isso, é uma antítese, é uma vergonha, é um opróbrio o cristão colocar a esperança dele na política desse mundo. Um cristão que tem o seu coração centrado na política desse mundo, ele está na contramão dos movimentos de Deus na terra. Até digo para os irmãos, eu tenho dificuldade de entender que um cristão, no sentido elevado da palavra, possa ter esse comportamento. Porque o nosso reino não é deste mundo. A nossa esperança não é dessa terra. Nós não estamos esperando dias melhores, nós estamos esperando Cristo voltar. Toda a nossa expectativa e esperança está na volta de Cristo. Não está no dólar abaixar, não está em que haja paz nesse mundo, que haja um extraordinário malabarismo econômico e de repente tudo fique favorável a nós. Não. Eu digo para vocês, as coisas elas vão piorar cada vez mais. Mas nós temos uma esperança viva. Nossa esperança não é uma esperança que morre, é uma esperança viva. A nossa esperança está em Cristo Jesus. Ele é a nossa esperança. Então aqui está, Apocalipse vai dizer assim, no capítulo 6, versículo 17: veio o grande dia da ira deles. Então o que Apocalipse está dizendo, tomando o eco de Malaquias, é que esse dia do Senhor está em curso, e ele está prestes a ser consumado, a chegar no seu ápice. E por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque nós começamos hoje a estudar esse livro de Malaquias. E agora nós estamos encontrando alguns ecos aqui em Apocalipse. Porque Apocalipse vai mostrar a consumação desse grande dia. E o que isso nos leva a fazer? Esta é a exortação central do livro de Apocalipse. É a apreciação do Senhor. Porque Ele é a nossa chave hermenêutica para interpretarmos a escatologia. A nossa preocupação não é quem será o anticristo. A nossa preocupação, o que são aqueles gafanhotos lá em Apocalipse capítulo 9? Como que a gente vai agora fazer com as trombetas que começam ali no capítulo 8? Começam as trombetas no capítulo 8 e elas se consumam no capítulo 16, nas taças. O que inicia com as trombetas termina nas taças. E aí, meu irmão, o que você vai dizer sobre isso? Eu não sei se isso é tão importante. Uma coisa eu sei dizer para você: Cristo é importante. A experiência com Cristo é importante. Nos apegarmos a Ele é importante. Entendermos o que o Espírito Santo está fazendo na igreja hoje é importante. Compreender as demandas e as prioridades de Deus é importante. Estar envolvido com aquilo que Deus está envolvido é importante. O mais vai acontecer, porque já está predito, e ninguém vai impedir. E alguns acontecimentos nos últimos anos nos mostraram
uma igreja desviada. Eu não sei se lá na sua cidade foi assim, mas aqui em Goiânia foi uma tragédia. Quando houve a pandemia, os irmãos saíram das ruas. Eu lembro que, bem perto do nosso local de reunião, várias comunidades se reuniram, deram as mãos, quilômetros de irmãos com as mãos dadas. E aí vinha todo tipo de coisa. Espírita, católico, cidade toda foi lá e os cristãos governaram isso. Pegaram as mãos, fizeram um grande clamor a Deus para parar a pandemia. Aí, pelo contrário, a pandemia veio e devastou a nossa cidade. Eu não sei se isso ocorreu na sua cidade, mas eu penso que quando essas coisas começarem a acontecer, muita gente vai começar a dizer que é Satanás, a repreender. Mas por outro lado, e esta é a beleza de Apocalipse, é você ver o testemunho do Senhor na vida dos seus, na vida daqueles que ouvem. E é justamente aqui que nós temos que perceber algo muito especial. Porque, amados irmãos, irmãs, essas similaridades são tão especiais. Veja o que Malaquias vai dizer sobre o sol da justiça. E Apocalipse vai dizer sobre o cordeiro como a lâmpada. Olha o que diz Malaquias, profetiza, diz assim, Malaquias 4:2, que nascerá o sol da justiça trazendo salvação. Agora, observe Apocalipse, capítulo 21, e o versículo 23, diz assim, a cidade, nós sabemos que essa cidade não é uma cidade física, no sentido lato da palavra. Essa cidade, segundo o Apocalipse, capítulo 21, versículos 9 e 10, é uma cidade nupcial. A linguagem aqui é uma linguagem figurativa, fala da obra consumada de Cristo, é a composição suprema da obra de Cristo. Essa cidade é uma referência à igreja gloriosa, é uma cidade nupcial. Tire de ideia que é a cidade onde nós vamos morar, onde tem ruas de ouro e cristal. Aonde você arrumou isso, irmão? Mas tem um hino que canta, Jerusalém, irmãos, pelo amor de Deus, joga isso no lixo. Você está sendo doutrinado com música. Nós precisamos voltar à palavra. Olha o que diz, a cidade não necessita de sol. Aí no final diz, porque a glória de Deus a iluminou e o cordeiro é sua lâmpada. Aquilo que Deus fala em Malaquias, nós vemos o cumprimento em Apocalipse. Essa linguagem é muito linda, porque aqui a sombra em Malaquias vai dar lugar à realidade. Então vamos lá. Colocando esses pontos, nós vamos avançar um pouco mais. Vamos ver que existe uma unidade progressiva da revelação. Uma unidade progressiva da revelação. Esses paradoxos entre Malaquias e Apocalipse, eles não se anulam, eles se completam. Isso é muito importante. Não se anulam, eles se completam. E a escatologia bíblica aqui, ela tem um lugar muito especial para nós interpretarmos nos nossos dias. É aquilo que nós temos que interpretar hoje. É aquilo que nós temos que ver agora, porque existe aqui atos progressivos que já vieram ocorrendo pela história. E nós estamos esquecendo de discernir isto. É a última hora. Então nós carecemos urgentemente de espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Cristo. Então vamos lá. Porque quando você vê os sussurros de Deus aqui em Malaquias, você vê esse sussurro sendo proclamado em forma de trombetas no livro de Apocalipse. Então Apocalipse é o último ato da Bíblia, é o desfecho glorioso da obra de Cristo. Eu tenho uma grande notícia para dizer para os irmãos, que neste livro Satanás está completamente aniquilado, e que a igreja estará participando eternamente da glória da obra do Calvário.
Então nós podemos ver algo, e aqui eu quero me deter com mais tempo, que o Senhor que anda sobre os candeeiros, Ele tem algo para nos falar hoje. Baseado aqui neste capítulo, nós vamos ver as lições de Cristo às igrejas da Ásia. Dentro de todo esse contexto, as lições de Cristo às igrejas da Ásia. Então nós sabemos que nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, nós temos as 7 cartas às igrejas da Ásia. E amados irmãos e irmãs, essas 7 cartas aqui, elas revelam para nós algo muito especial: o juízo pastoral de Cristo às suas igrejas. Vou repetir: o juízo pastoral. Que lindo isso, irmãos! Juízo pastoral é aquele tratamento de amor, é aquele que repreende para curar, é aquele que bate na porta, mesmo que ela não abra, mas ele está ali, porque ele ama. Mesmo que ela não quer, ele quer. Mesmo que ela desistiu, ele não desiste. Este é o juízo pastoral de Cristo sobre a sua igreja. E cada uma dessas cartas é uma radiografia espiritual da nossa condição. Eu digo da nossa condição, em primeiro lugar, pessoal. Porque eu acredito que muitos aqui, quando lê essas cartas, as igrejas da Ásia, eles têm uma visão coletiva na sua interpretação. Mas há um detalhe muito especial, que cada carta, o Senhor começa falando da igreja, mas termina falando ao indivíduo. E esse ponto parece ser esquecido. E aqui nós temos que ver algo, porque cada uma dessas cartas é uma radiografia espiritual de comunidades reais, que existiram de fato, mas também revela a nossa condição. E vamos lá, porque nós vemos aqui como Cristo, aquele que está passeando no meio dos seus candeeiros, o Senhor vigilante da sua igreja. Que coisa linda, irmãos! O Senhor vigilante da sua igreja. Ele é o Senhor vigilante da sua igreja. É isso que você vai ver em cada carta. Esse cuidado pastoral, esse Senhor vigilante, mesmo que Ele está tratando na sua justiça, tratando em seu juízo, Ele não deixa de demonstrar o seu amor. Em cada uma delas, Ele faz um grande, poderoso chamado. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês sobre essas lições de Cristo às suas igrejas, ou as lições de Cristo às igrejas da Ásia. Vamos à primeira. A primeira lição está aqui no capítulo 2, o versículo 1, que diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Aqui nós vamos ver algo. Cristo. E somente Cristo, Ele é o único juiz da sua igreja. Ele. Porque veja, Ele é aquele que anda entre os castiçais. Ele é aquele que inspeciona. Ele é aquele que tudo vê. Ele é aquele que tudo conhece. Ele é o juiz. Nenhuma aparência o engana. Vê isso, irmão. Nada poderá enganá-lo. Ele anda, ele inspeciona, ele tudo vê, ele tudo conhece. Observe isso. Então, se Cristo é o único juiz da igreja, a pergunta que eu faço: que tipo de igreja somos nós? Segundo, cada carta revela o seu caráter. Cada carta revela o caráter de Cristo. Deixe-me ler alguns textos. Apocalipse capítulo 2, versículo 8. Está assim: estas coisas, diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. O primeiro e o último.
Versículo 18. Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem olhos como chamas de fogo e pés semelhantes ao bronze polido. Então ele é o primeiro, ele é o último, ele é o Filho de Deus. Olha o capítulo 3, versículo 7. Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e fecha e ninguém abrirá. Está vendo aqui, irmãos? Vamos parar por aqui. Você percebe? Porque essas descrições são cirúrgicas. Essas descrições são cirúrgicas. Cada aspecto da sua glória corresponde à necessidade de cada igreja. Será que a gente não vê isso? Como é que nós estamos lendo a Bíblia? Precisamos do Senhor para iluminar os nossos olhos. Cada aspecto da glória de Cristo corresponde à necessidade da igreja. Quantas necessidades temos nós dele? Porque essas descrições do Senhor, como eu disse, descrições cirúrgicas, revela para nós não precisamos de nada novo, não precisamos de distrações, não precisamos de parede de cor nenhuma, nós não precisamos de novos modelos, não precisamos de uma nova revelação, nós precisamos que o caráter glorioso de Cristo possa agir em nós, segundo as nossas necessidades. As nossas necessidades correspondem a Ele, porque só Ele poderá satisfazê-las. O grande erro desta cristandade moderna é que eles acharam que a igreja pode sobreviver fora de Cristo. O ramo da videira pode sobreviver sem a videira. Vamos, porque temos que correr aqui. Terceiro ponto. A responsabilidade de cada igreja é local. É local. É uma responsabilidade concreta. Veja apenas 2 exemplos. Apocalipse 2, capítulo 1, versículo 1 e o versículo 8. Apocalipse capítulo 2, versículo 1 e o versículo 8. Está a igreja em Éfeso. A igreja em Esmirna. Percebe que cada carta começa com uma designação clara. A igreja que está em Éfeso, a igreja que está em Esmirna, a igreja que está em Pérgamo, a igreja que está em Tiatira, a igreja que está em Sardes, a igreja que está em Filadélfia, a igreja que está em Laodiceia. Não é um detalhe periférico, de forma alguma. É só você observar. É uma afirmação teológica, é uma afirmação profunda. Cristo se dirige a comunidades visíveis, que estavam localizadas em um determinado lugar, em uma determinada cidade. Essas igrejas tinham rostos. Sim, é isso mesmo. Essas igrejas tinham desafios. Essas igrejas estavam enfrentando lutas, tribulações, provações. Ele não estava falando a igrejas ideais, mas a igrejas que estavam vivendo sua própria realidade. Observe aqui, Jesus fala a igrejas específicas. E por quê? Porque ele conhece muito bem cada história, cada dificuldade, cada luta. Isso significa que a nossa missão, o nosso chamamento, a nossa vocação não é genérica. Ele conhece cada situação. Quantas comunidades representadas temos aqui? Então o Senhor fala de maneira direta. Ele conhece cada uma delas. Ele sabe cada uma dessas comunidades. Ele não fala de maneira genérica. Ele não trata de maneira genérica. A maneira como ele está tratando com uma comunidade, lá no Pará, lá no Tocantins, lá em Minas, lá em São Paulo,
Aqui em Goiás, a maneira como ele está falando é uma maneira distinta, porque ele conhece a realidade, a situação, tudo que está ocorrendo em cada comunidade, ele conhece, porque ele é aquele que anda no meio dos candeeiros. E a fidelidade é provada no lugar onde Deus nos plantou. O compromisso é provado, a responsabilidade é provada no lugar onde Deus nos plantou. Cada comunidade é distinta. Vamos para mais um ponto, o quarto. A aprovação de Cristo nunca encobre a negligência de uma igreja. Porque nós podemos ter tantas coisas boas, irmãos, não é verdade? Nós podemos fazer tantas coisas boas, nós podemos ter tanto zelo na palavra. Podemos ser uma comunidade, ou falo de maneira específica sobre nós, aqui em Goiânia, mas isso também se refere a vocês, em suas localidades, com seus desafios. Então nós podemos ser uma comunidade zelosa na palavra, que olhamos ali Atos 2:42 e dizemos, sim, nós amamos a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão, as orações, batalhamos por isso, não é verdade? Mas olha o que o Senhor diz aqui. Apocalipse capítulo 2, os versículos 2-4. Está escrito assim, ao anjo da igreja em Éfeso. Escreve essas coisas. Diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheça as tuas obras, o teu labor, como a tua perseverança, e que não pode suportar os homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome. Tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Você vê que mesmo a igreja fiel como Éfeso, ela é exortada a arrepender. Amados irmãos e irmãs, eu gostaria que você observasse cada uma dessas declarações que o Senhor faz sobre esta igreja. Observe cada uma delas. Será que você pode tomar estas declarações e dizer assim, aqui está o espelho da comunidade da qual faço parte? O que o Senhor está vendo em nós que Ele reprova? Observe. Porque aqui você vai ver uma igreja que ela tinha passado. Mas o passado de uma igreja não garante o futuro. A vida da igreja é ascensional. Não é o que nós fomos. É o que ainda temos que permanecer sendo fiéis. Uma igreja comprometida com o Senhor. O que o Senhor está dizendo é que esta igreja, em algum momento, ela perdeu o amor. Olhe aqui. É o zelo sem amor. É o zelo sem amor. É fazer da devoção religiosidade. Veja que Cristo, Ele valoriza a fidelidade, mas Ele não ignora a frieza de coração. Ou do coração. Ele valoriza a fidelidade. Ele valorizou cada ponto, as suas obras, o seu labor, a sua perseverança. Não suporta os homens maus, os declarastes mentirosos. Tens perseverança, batalhastes arduamente pelo meu nome. Não te esmorecestes. O Senhor valoriza cada um desses pontos. Mas Ele não é negligente. Ele disse, tem algo aí. Tem algo sutil. Abandonastes o teu primeiro amor. Observe, irmãos, a ortodoxia de Éfeso era impecável. A ortodoxia de Éfeso era impecável. Mas só que o olhar de Cristo vai além das aparências. Ele vê o profundo. Ele vê o que está escondido. Ele vê o que ninguém vê. Ele vai aonde e perscruta aonde ninguém é capaz de perscrutar. Olhe para isso.
O Senhor não mede apenas o que fazemos, mas como fazemos, por que fazemos. Por que o amamos? Será que o nosso amor é simplesmente porque Ele fez algo por nós? Será que o amor que temos por Ele é um amor utilitário? É um amor religioso? Será? Aqui está algo muito sério. Éfeso era correta, mas não era uma igreja devotada. Éfeso era fiel nas obras, mas era fria no afeto. Abandonou o primeiro amor. Substituiu Deus por outras coisas. A palavra abandonar-se aqui é uma decisão voluntária, porém o texto no original grego carrega uma ideia de algo que foi progressivo. A ideia aqui é: algo aconteceu lentamente. Não foi do dia para a noite que ela abandonou. E se você ler a Epístola aos Efésios, no capítulo 6, versículo 24, diz que esta igreja amava o Senhor com um amor infinito. É assim que está no texto grego, original. Um amor infinito. O que foi? O que foi que fez com que essa igreja abandonasse este amor? Com certeza, irmãos, eles se cansaram. Com certeza, fizeram da vida cristã uma rotina. Uma rotina. Fizeram das reuniões de adoração, de culto ao Senhor, da mesa do Senhor, uma rotina. Isso é sutil, veja. Observe aqui, não foi apenas um amor emocional, foi um esfriamento gradual. Escute, não foi um esfriamento emocional, foi um esfriamento gradual, pouco a pouco. Foi deixando, foi abandonando. É assim que está. Foi abandonando, foi deixando. Oh, irmãos, será que nós não temos que ir aos pés do Senhor nesta noite? Será que nós não estamos esfriando? Será que nós não estamos abandonando? Será que nós não estamos retrocedendo? Porque essas coisas são lentas, são sutis, e muitas vezes você não vê. Você não vê. Vamos para o quinto ponto. Aqui, o mover de Cristo nessas 7 cartas. A disciplina de Cristo visa nos restaurar e não nos destruir. Olha o capítulo 3 de Apocalipse, o versículo 19. Está assim: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Ó, irmãos e irmãs, escute o que eu vou te dizer. Lembra que eu disse que essas cartas revelam o juízo pastoral. O juízo pastoral do Senhor sobre a sua igreja. Então aqui você vê que o juízo é uma expressão de amor e não de rejeição. Escute, o juízo de Cristo é uma expressão de amor e não de rejeição. Ele não está rejeitando a igreja. Então, se o Espírito Santo está nos corrigindo, nós não podemos endurecer o nosso coração. Se Ele está nos disciplinando, é porque ainda existe esperança para nós. Olhe isso. O silêncio de Deus é muito mais assustador do que a sua repreensão. Ele pode falar duro com você. Se eu falar, pode te esmagar. Mas sabe que em tudo isso existe amor. Mas o silêncio de Deus tem que nos assustar. O objetivo da correção divina não é expor o pecado, para nos humilhar, mas para curar o nosso coração e nos levar de volta à comunhão com Ele. Vamos ao 6º ponto aqui. Essas 7 cartas representam estados espirituais recorrentes. Situações espirituais recorrentes. Observe os capítulos 2 e 3. Cada uma destas igrejas espelha uma condição que
que pode estar presente em algum lugar. Por que não dizer cada realidade dessas igrejas, aqui no Apocalipse, capítulo 2 e 3, pode espelhar uma condição em alguma de nossas comunidades aqui. Que tipo de igreja somos nós? Será que aqui em Goiânia nós somos como Éfeso? Como Sardes? Como Laodiceia? Será que nós somos como Esmirna? Como Filadélfia? Olhe para essas cartas. Que crente sou eu? Que crente sou eu? Será que eu sou um crente Éfeso? Será que eu sou um crente Pérgamo? Será que eu sou um crente Tiatira? Que tipo de crente sou eu? Vamos avançar um pouco mais. Ponto 7. A voz de Cristo nessas cartas se dirige a indivíduos dentro da igreja. Esse é um ponto muito importante. Porque veja, olha os versículos 7, 11 e 17 do capítulo 2. Está assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem? Não é quantos, é quem. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Observe essa frase. Quem tem ouvidos. Você vê que o apelo aqui é pessoal. O apelo aqui é pessoal. Deixa eu destacar 3 pontos para poder te ajudar a ver algo aqui. Primeiro ponto. Você tem ouvido o que o Espírito tem dito à igreja? Ou sua fé se esconde de trás da coletividade? Sua fé se esconde de trás da congregação? E diz: quem tem, né? Quantos? Quem? O Espírito Santo está falando à igreja, mas quem está ouvindo? Será que você se esconde de trás dessa seguinte frase: nós como igreja temos que responder? Não, é você que tem que responder. É quem tem ouvido. Não espere que a igreja se mova para que você obedeça. Mova você. Obedeça você. O problema do esfriamento sou eu. O problema do mundanismo de Tiatira sou eu. Eu tenho resistido à palavra de Deus. Sou eu. Ah, Sardes, a igreja que tinha aparência, que tinha vida, mas estava morta. Quem não está tendo realidade espiritual sou eu. É com este coração que eu devo me colocar. Porque aqui diz: quem tem ouvido, ouça. Olhe para isso, irmãos. Quando todos ouvirem, é assim? Não. Quem tem ouvido? A fidelidade começa no coração de maneira individual. A obediência começa no coração individual. Vamos para um outro ponto aqui para entendermos essa frase: quem tem ouvidos. Observe que a promessa ao que vencer, observe aqui, está condicionada à disposição de ouvir e responder. A promessa ao que vencer, não é aos que vencer, é ao que vencer. Observe isso. Será que nós temos essa disposição de ouvir e responder? Porque aqui é que a promessa e as bênçãos da promessa não é para o que ouve, mas é para aquele que obedece aquilo que ouve. Tem que haver uma correspondência, porque a frieza começa quando nós paramos de responder. A apostasia começa quando nós paramos de responder. Ouve, mas não responde. Ouve, mas não obedece. Ouve, mas não se rende. Ouve, mas não se entrega. E o terceiro e último ponto: quem ouve e não se move, não obedece, não se rende,
Então vou refazer a pergunta. Quem ouve e não se move, se condena em silêncio. Porque esta é uma forma de apatia espiritual. Ouvir a palavra de Deus, essa palavra que tem rasgado o céu, ano após ano, e eu nunca me movi. Eu sou um apreciador de palavra. Eu gosto de ouvir. Eu acho que esse irmão, aquele outro irmão, é uma bênção. A questão não é se você está ouvindo. A questão é o quanto você está se rendendo. Porque do contrário, você está se condenando em silêncio. Na sua apatia. Nós não podemos, irmão, ser um cemitério da palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser vida dentro do meu coração. Ela tem que me rasgar, ela tem que me esmagar, ela tem que me levar ao fim de mim mesmo. Se não houver uma correspondência, se eu ouço, mas eu não respondo, eu estou me condenando. Isso é sério. Ninguém será salvo por associação, irmãos. Ninguém será salvo por obediência coletiva. Não é porque você está no meio de uma comunidade viva, bíblica, que ama o Senhor, que ama a sua palavra, uma comunidade responsável, e você diz, aonde eu congrego é uma bênção. Escute isso aqui, nós não seremos salvos por associação, por obediência coletiva. Essa é uma resposta individual de cada um. Olhe mais, o Espírito fala às igrejas, mas ele espera a resposta do indivíduo. O Espírito está falando às igrejas, mas ele espera a resposta de cada um de nós individualmente. Quando eu saio daquela porta, eu não estou dizendo, será que a igreja de Goiânia ouviu? Não. Será que eu ouvi? Será que a palavra penetrou dentro de mim? Porque eu posso muito bem depois dizer, está vendo? Nós, irmãos, temos recebido tanto, e a gente não faz nada. Isso é se esconder de trás da coletividade. Mas será que eu posso dizer, eu tenho ouvido, e eu não tenho feito nada? Nós precisamos refletir isso aos pés do Senhor hoje. Vamos avançar, temos muito ainda para ver dentro desses pontos. A 8ª manifestação e revelação de Cristo sobre a sua igreja, aquele que anda no meio dos seus candeeiros. Veja que as promessas apontam para a eternidade e não para o conforto presente. Todas as promessas de Deus para estas igrejas são bênçãos espirituais nos lugares celestiais e não para o conforto presente. Isso desmascara de uma vez por toda essa doutrina maligna da prosperidade. Esse evangelho do conforto, do bem-estar, esse evangelho que recusa o caminho da cruz. Observe bem, veja, Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Ao que vencer, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. Agora a pergunta é, quem vai poder desfrutar dessas bênçãos espirituais em Cristo, ou dessa bênção espiritual em Cristo Jesus? Quem? Quem vai poder experimentar desta árvore da vida? Somente aqueles que estão se alimentando de Cristo. Aqueles que estão alimentando de Cristo hoje são aqueles que vão alimentar da árvore da vida. Veja a segunda bênção, versículo 11. Ao vencedor, de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Quem não sofrerá o dano da segunda morte? Somente aqueles que tiverem Cristo como sua vida. Observe, irmãos, que contemplar estas bênçãos celestiais, nos lugares celestiais, essas bênçãos espirituais nos lugares celestiais, tem uma realidade presente na vida de cada um de nós. Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Ao vencedor, dar-lhe-ei o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo. Agora eu te pergunto, quem irá desfrutar deste maná escondido? Quem irá
ter esta pedrinha branca escrita com o seu nome? Somente aqueles que buscarem Cristo como seu alimento secreto. Somente aquele que tiver comunhão secreta com Deus, esse terá uma nova identidade em Cristo Jesus por toda a eternidade. Apocalipse 2:26. Ao vencedor lhe darei autoridade sobre as nações. Quem são estes que terão autoridade sobre as nações? Somente aqueles que se submeterem à obediência de Cristo Jesus. Somente aqueles que tiverem o coração completamente tomado pela obediência, aqueles que se submetem a Cristo Jesus hoje, terão autoridade sobre as nações. Estão vendo? Apocalipse capítulo 3, versículo 5. Ao vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. E a mesma retórica. Quem são os que estarão ali vestidos de vestiduras brancas? São aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Esses que se revestirem de Cristo hoje, são aqueles que serão vestidos de vestiduras brancas, na glória eterna. Apocalipse 3:12, ao vencedor, falo-ei, coluna do santuário de Deus. E aí, novamente, a pergunta, como eu posso ser essa coluna no santuário de Deus? E ele diz, e daí jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. Quem são esses? Ou quem serão estes? Serão aqueles que foram fundamentados na doutrina dos apóstolos e profetas, tendo Cristo Jesus como a pedra angular. Estes serão colunas no santuário de Deus por toda a eternidade. Então vocês estão vendo que essas bênçãos, elas são bênçãos celestiais. Vamos agora para o 9º ponto. Cristo sonda as motivações e não somente as ações. Este ponto é perscrutador. Observe isso, irmãos. Ele sonda as nossas motivações. Ele sonda as nossas intenções. Porque é muito fácil viver a vida de um cristão cheio de ativismo, de obras, como a igreja de Éfeso. Como muitos hoje querem esconder a falsa espiritualidade no evangelho de aparência. De qualquer maneira, vivendo um cristianismo de uma vida superficial. Observe, o versículo 4 do capítulo 2. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Veja que Éfeso, aparentemente, fazia tudo certo, mas sem amor. O problema não era externo, o problema era interior. O problema, irmãos, é que nós, como Éfeso, nos esquecemos que o Senhor sonda o nosso coração. Então Ele não sonda, não é o que você está fazendo, é a motivação, como você faz. Ele está vendo o como você está fazendo. Não é a sua grande obra, não é aquilo que você fez e que você tanto aprecia, onde você concentra a sua espiritualidade. Oh, irmãos, que sejamos cuidadosos e que nós possamos lembrar disso. Não é o quanto fazemos para Deus, mas é o quanto nós o amamos quando trabalhamos para Ele, quando servimos a Ele. É o nosso amor por Ele, não é o nosso amor pelo trabalho a Ele. Aqui está revelado o coração de Marta e o coração de Maria. Marta amava fazer aquilo para o Senhor. De repente ela se encontrou estressada. Ela se encontrou tomada de ansiedade. Maria, pelo contrário, ela estava aos pés do Senhor. Maria se importou muito mais em ser trabalhada pelo Senhor do que trabalhar para o Senhor.
Porque é no coração de Maria, aos pés do Senhor, sendo trabalhada pelo Senhor, é que nasce o nosso serviço ao Senhor. Vamos lá, o último ponto aqui. Laodiceia. Laodiceia é o retrato do fim. É o retrato da igreja nos últimos tempos, da igreja apostata dos últimos dias. Mas eu digo, mesmo assim, ainda havia graça para ela. Mesmo ela sendo uma igreja morna, mesmo ela sendo uma igreja a qual o Senhor dizia que estava prestes a vomitá-la, mesmo o Senhor chamando essa igreja de miserável, ela era uma igreja pobre, sua nudez estava exposta. Mesmo com tudo isso, cegueira, autossuficiência, mesmo com todas estas terríveis condições, o Senhor estava batendo na porta dela. Sabe o que é isso? Graça. É graça. Mesmo apostata, ele ainda a amava. Irmãos, essa é a maior descoberta que você vai fazer na igreja de Laodiceia. Mesmo ela sendo Laodiceia, sendo ela, esta igreja apostata, esta igreja fria, mesmo ela sendo esta igreja que fechou sua porta para ele, ele ainda a amava. Ele não desiste nem mesmo de uma igreja apostata. A sua graça é maior do que a apostasia. Irmãos, nós temos que olhar para isso. Ainda há tempo para arrependimento. Então, o que nós vemos aqui? É que de Malaquias a Apocalipse, a voz do Senhor não calou. De Malaquias a Apocalipse, o Senhor não está fazendo silêncio para o seu povo. Ele está falando com a sua igreja. Ele está trazendo ela de volta. O Senhor conhece a condição de cada um de nós, de maneira pessoal e de maneira congregacional. Então Ele está batendo na porta. Eu não sei qual é a sua condição, eu sei qual é a minha. Mas qual é a sua condição? O Senhor sabe. Então Ele está batendo na porta. Isso é graça, isso é amor, esse é o seu juízo pastoral para conosco. Isso vai durar até quando, meu irmão? Isso vai durar até quando, minha irmã? Será que a gente não consegue ver a que horas estamos da noite? Eu quero aqui dar mais um passo. Porque é o mesmo Cristo que anda sobre os castiçais, sobre os candeeiros, inspecionando, vendo a condição de cada igreja, a situação, a frieza, a indiferença, mesmo tão perto de nós, batendo na porta, mesmo com tudo isso, seu Espírito está dizendo: quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Que nós possamos ouvir nesta noite, irmãos e irmãs. Deixe-me mostrar mais algumas similaridades, mais algum capítulo dentro de Malaquias e Apocalipse. Essas similaridades que existem entre esses dois livros. Então vamos lá. Algo que eu quero que você veja. Esses dois livros falam de uma luz vindoura, que trará a cura, que trará a restauração. Nós já vimos isso, lá em Apocalipse, o capítulo 21, versículo 23, e Malaquias, capítulo 4, versículo 2. Vou citar novamente. Nós vimos também que ambos livros anunciam o dia do Senhor, como um dia de juízo, mas também um dia de separação, daqueles que pertencem ao Senhor e daqueles que não pertencem. Deixe-me colocar ainda, dentro desse ponto, ambos livros destacam o papel de um mensageiro que vai preparar o caminho do Senhor. E aqui eu quero parar. Aqui eu quero parar e quero te mostrar algo. Malaquias capítulo 3, versículo 1. Malaquias 3:1 diz: eis que envio o meu mensageiro. Malaquias capítulo 4, versículo 5 diz: eis que envio o profeta Elias, aquele que é o precursor, que vai preparar o caminho do Senhor. Apocalipse capítulo 11, os versículos 3 a 6, diz assim: darei poder às minhas testemunhas.
Olhe para isso. Enviados proféticos que vão proclamar e vão preparar o caminho do Senhor, os verdadeiros trombeteiros, aqueles trombeteiros que são prefigurados ali no capítulo 10 do livro de Números, aqueles trombeteiros que tinham um compromisso com os movimentos celestiais, aqueles trombeteiros que, segundo Números capítulo 9, eles deveriam olhar os movimentos da nuvem. Se você ler Números capítulo 10, você vai ver que o povo estava organizado em marchas. Cada um deveria sair após o outro. Mas eles não deveriam sair, primeiro, sem que houvesse um movimento celestial. Segundo, os trombeteiros deveriam tocar suas trombetas. É isso que esses livros estão falando. Tanto Malaquias como Apocalipse nos mostra a figura dos mensageiros. Aqui nós vemos essa figura de uma maneira muito clara, e é o que o Senhor está fazendo hoje. O Senhor está tocando a sua trombeta em primeiro lugar, para arrebatar os nossos corações, para arrebatar os nossos afetos. Ele não vai nos arrebatar sem que primeiro Ele ganhe os nossos afetos, sem que primeiro Ele tenha a sua igreja restaurada, curada, libertada do mundo, da apostasia, da frieza, da indiferença, da cegueira espiritual. Por isso Ele tem enviado a sua palavra como colírio para nos tirar da cegueira espiritual. Ele tem enviado a sua palavra como alimento celestial, como maná, para que nós possamos ser fortificados e nós venhamos sair dessa esfera de apostasia. É justamente isso, irmãos. Observe bem, esses dois livros denunciam o culto corrompido, profano. Os dois livros vão falar isso. Malaquias capítulo 1, versículos 6 e 10. Diz assim: e vós ofereceis o pão imundo. Vós estão oferecendo o pão imundo. Aí mais à frente diz no versículo 10: quem há entre vós que feche a porta do templo? Isto é, traduzindo aqui, o culto sem reverência, o culto sem verdade, o culto sem amor. Apocalipse capítulo 3, versículos 16 e 17. Não és frio, nem quente. Mas um pouco à frente diz assim: dizes, rico sou, mas o Senhor diz, tu és miserável. O que é isso que o Senhor está dizendo? Tanto em Malaquias como em Apocalipse, uma adoração morna, uma adoração indiferente. Aqui o Senhor está dizendo, para um povo que necessita urgentemente se arrepender. Nós não podemos oferecer o culto pelo culto. Nós não podemos fazer o culto só pelo culto. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos que o Senhor seja central na nossa devoção pessoal e na nossa devoção congregacional. Se no pessoal ele não é central, não faz diferença o congregacional. Não adianta eu estar no meio do culto e dizer o que as pessoas dizem. Não adianta eu estar no meio da multidão e cantar o que elas cantam. Dizer que ele é santo, santo, santo. Se no meu pessoal ele não é nada. Eu sou frio, eu sou indiferente. É isso que esses dois livros estão agora denunciando. Há um chamado aqui ao verdadeiro arrependimento. Um arrependimento que está muito mais além daquilo que fazemos, mas daquilo que somos. Arrependimento de quem eu sou. Arrepender do nosso fraco arrependimento. Algo profundo, porque só isso poderá trazer restauração para a igreja do Senhor Jesus nesse tempo. Esses dois livros encerram com um chamamento urgente. Malaquias diz assim: desde os dias dos vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Aí diz: tornai para mim, e eu tornarei para vós. Apocalipse, capítulo 3, versículos 19 e 20. Eu repreendo e disciplino a quantos amo.
Sê, pois, zeloso e arrepende-te. E eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa. Ele quer fazer uma festa de intimidade conosco, de amor, de alegria, de gozo conosco. Eu cearei com ele e ele comigo. Esses 2 livros vão fechar o ciclo da revelação com um convite solene. Um convite solene. Uma decisão que eu e você precisamos tomar. Observe isso, irmãos. Malaquias e Apocalipse, uma só voz escatológica. Malaquias e Apocalipse, embora separados por 400 e poucos anos, esses 2 livros entram em perfeita harmonia quanto ao chamado da igreja nesse tempo do fim. Uma igreja que tem se desviado. Uma igreja que tem perdido o Senhor de vista. Uma igreja que está longe do seu chamamento. Uma igreja que se preocupa em conforto, em prosperidade. E não é que isso esteja errado, é que isso tem se tornado um Deus. É que isso tem tomado o lugar de Cristo na nossa vida. É que isso tem roubado o nosso tempo, as nossas prioridades, a nossa devoção, as nossas preferências. Esse é o grande problema, olhe para isso. Esses 2 livros têm um chamado muito forte para nós nesse tempo. Será que nós estamos dispostos a reagir? Ou apenas ouvir e não reagir? E não obedecer? Que o Senhor nos socorra, irmãos. Que o Senhor socorra a sua igreja nesse tempo. Que nós possamos nos voltar para o Senhor. Eu vejo muitos irmãos orando por avivamento. Eu vejo muitas comunidades pregando avivamento. O que é avivamento, irmãos? Você quer avivamento para a sua comunidade? Irmãos, avivamento tem que ser a vida normal da igreja. Avivamento tem que ser o viver contínuo da igreja. Nós estamos querendo movimentos. Não confunda aviltamento com avivamento. Não confunda vileza com devoção. O que nós estamos querendo? Movimentos. Movimentos. Nós queremos que aconteça conosco o que aconteceu no tanque de Betesda, que desça um anjo, que faça alguma coisa, e que alguns dias fiquemos nós, embriagados de alegria, chamando isso de poder. O que é avivamento, irmãos? Avivamento é a vida normal da igreja. Avivamento é aquilo que você vê em Atos 2:42. É o amor à palavra. Eles não cessavam de ensinar e pregar que Jesus era o Cristo. Atos 5:42, essa era a doutrina dos apóstolos. Eles tinham comunhão. Não era uma comunhão social. Não era uma comunhão baseada em preferências. Não era uma comunhão religiosa. A comunhão deles era uma realidade daquilo que é o Deus triuno. O Deus triuno se manifestava naquela comunhão. Era a realidade celestial na terra. A comunhão deles tinha a ver com o relacionamento deles com Deus, em primeiro lugar, e o relacionamento deles com Deus tinha reflexo no relacionamento deles uns com os outros. Essa era a comunhão. Se a comunhão é a principal atividade da Trindade, a comunhão deveria ser uma tônica muito forte no testemunho da igreja. Mas que tipo de comunhão nós queremos hoje? Uma comunhão institucional. Uma comunhão baseada em retórica. Não. O avivamento na igreja primitiva era caracterizado por uma comunhão verdadeira. Era o Deus triuno sendo expresso naquela comunidade daqueles irmãos primitivos. Como nós temos perdido isso, irmãos?
Como nós temos perdido isso. A comunhão deles era verdadeira. O avivamento ali, a vida normal da igreja era caracterizada pelo lugar que a mesa do Senhor correspondia na reunião deles. Eles não tinham outra reunião onde eles pudessem reunir com tanta alegria, fazendo uma apreciação daquilo que o Pai expunha para eles sobre a morte do seu filho. Deus estava, o Pai, expondo o seu filho para eles naquela comunhão na sua mesa. Eles não comiam símbolo, eles comiam verdade, eles comiam realidade. Eles tocavam, não eram em rituais, eles tocavam naquilo que era a realidade da morte, da ressurreição de Cristo Jesus. Aquilo que era o sangue de Cristo Jesus vertido no Calvário. Você quer avivamento fora disso? O avivamento naquela igreja primitiva era caracterizado pelas orações. E aqui orações é tanto congregacional como pessoal. Hoje a oração é a Cinderela perdida no meio da igreja. Todo mundo ama, todo mundo acha lindo, fundamental, é muito importante. Quem pratica? Quem pratica? Como que é a reunião de oração na sua comunidade? Irmãos, é isso que esses 2 livros estão aqui protestando. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude. Nós precisamos de um socorro urgente do Senhor nesse tempo. Sabe por quê, irmãos? Nós não podemos banalizar tudo isso. Nós não podemos banalizar tudo isso. O Senhor, Ele precisa vir a nós com esse juízo pastoral. E Ele está vindo. E eu tenho certeza que Ele tem vindo. E que Ele nos pastoreie mesmo. E que tudo aquilo que não corresponda a Ele, que tudo aquilo em nós que não esteja à altura da sua obra sacrificial no Calvário, que tudo aquilo que tem nos distanciado dEle, que tem roubado de nós esse coração maranata, que tudo aquilo que tem entulhado o nosso coração e tem roubado a nossa devoção, tudo que tem nos afastado dEle, seja removido para sempre. Que o Senhor tenha a sua igreja, uma igreja que possa dizer que está preparada sim. Uma igreja que já se soltou dessa terra. Uma igreja que não está presa a nada nessa terra. Uma igreja que ama o Senhor de verdade. Uma igreja que adora o Senhor de verdade. Uma igreja que serve o Senhor de verdade. Uma igreja que anda com o Senhor de verdade. Uma igreja que corresponda ao Senhor de verdade. Uma igreja que é fiel. Uma igreja que aqui nessa terra tem um coração peregrino. Peregrina. Uma igreja que ela possa dizer que seus pés estão na terra, mas o seu coração está nos céus. Porque eu não posso imaginar o Senhor vindo arrebatar, buscar, se encontrar com uma igreja que quer passar toda a eternidade com Ele, mas não gasta tempo com Ele aqui. Queremos viver toda a nossa vida diante dEle, mas temos retrocedido. Aquela grande tensão que está ali no capítulo 10 de Hebreus. No versículo 19, tendo, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo vivo e novo caminho que Ele nos abriu. Nós podemos entrar no Santo dos Santos, só você olhar essa palavra, tende, é nosso, é uma posse segura, irrevogável, vida cristã celestial. Mas no versículo 38 diz, mas o meu justo viverá pela fé. Se ele retroceder, eu não tenho prazer nele. Essa é uma tensão muito grande, esses 2 versículos provocam uma tensão muito grande. O que o Senhor está dizendo? O que significa retroceder no versículo 38? Isso não pode ser interpretado fora do contexto do versículo 19. Então a pergunta é, eu estou vivendo a vida cristã? A minha vida cristã, a vida cristã a qual eu vivo? A vida cristã que emana da obra do Calvário? A vida cristã que foi objeto da habitação do Espírito Santo?
Essa vida cristã, que eu tenho como fruto da graça, da misericórdia e do amor de Deus. Essa vida cristã, que é Cristo em cada um de nós, que é a grande esperança da glória, é a grande teodiceia da glória. Essa vida cristã é vivida nos lugares celestiais. Olha a vida cristã caracterizada por aqueles que retrocedem. Pensa nisso, irmão. Pensa nisso. O Senhor disse, ele retrocede, eu não tenho prazer nele. A questão não é o quanto nós estamos sentindo da presença de Deus, a questão é que a nossa presença diante de Deus não está valendo nada. Sabe por quê? Porque nós não temos uma vida nos lugares celestiais. Nós não estamos vivendo uma vocação celestial. Nossa vocação tem sido material, mundana. Cuidado, irmão. Cuidado, irmã. Junte esses dois textos. Não vá para a sua cama sem meditar nisso. O Senhor disse, se ele retroceder, o meu justo viverá pela fé. Então você sabe que é uma progressão. Aqui nós temos uma progressão muito linda. Começa lá no livro de Abacuque. Passa por Romanos, Gálatas, e termina aqui. Sempre com essa frase, o justo viverá pela fé. Mas irmãos, mas conclui de uma forma que estremece todos os nossos ossos. Se ele retroceder, é como se ele dissesse, se ele não vive no lugar santíssimo, eu não tenho prazer nele. Se ele não entra, se ele não tem intrepidez para viver no lugar santíssimo, eu não tenho prazer dele. Irmãos, que o Senhor encontre prazer em cada um de nós aqui. Esse é o meu desejo, irmãos. Mas será que ele encontra? Será que ele tem encontrado prazer em mim? Será que a minha vida é o culto para ele? Será que eu sou o culto para ele? Porque o culto não é o quanto eu cantei hoje. O culto é o quanto o Senhor tem prazer em mim. Que você entenda isso de uma vez por todas. O culto não é o que você faz para o Senhor, é o que você é para o Senhor. Não tem a ver com o que você faz nos domingos, mas tem a ver com o que você faz entre os domingos. É esse o culto. Que o Senhor, ele exerça o seu juízo pastoral na minha vida, na sua vida, na vida de todos nós. Que ele corrija o que tiver de ser corrigido hoje, agora. Que ele limpe no nosso coração que tem que ser limpo agora. Que o Senhor nos ajude, irmãos. O Senhor nos ajude, irmãs. Não retroceda. Imagine o preço que ele pagou. Escute. É só você vir. A partir do capítulo 6 de Hebreus. A partir do capítulo 6, do versículo 20. Vai dizer que ele é o nosso precursor. No capítulo 7, 8, vai dizer que ele é o fiador, vai dizer que ele é um intercessor, vai dizer que ele é um mediador, ele é tudo o que nós precisávamos, ele pode nos salvar totalmente, ele assumiu tudo, corpo, alma, espírito, ele assumiu tudo, e ele nos salvou completamente, ele é o nosso precursor, ele é o nosso fiador, ele é o nosso intercessor, ele é o nosso mediador, ele fez tudo isso para nos dar um céu aberto de comunhão com o Pai. Que tipo de crente sou eu? Sou Éfeso? Sou Tiatira? Sou Pérgamo? Sardes? Laodiceia? Ou sou Esmirna? Ou sou Filadélfia? Que tipo de crente somos nós? Que o Senhor tenha misericórdia, irmãos. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Que hoje eu e você possamos sentir o juízo pastoral daquele que nos ama, daquele que bate na porta, daquele que não desiste, daquele que não dá as costas. Somos nós que damos as costas. Somos nós que fechamos a porta. Somos nós que abandonamos o primeiro amor. Ele nunca deixou de nos amar, mesmo quando nós não o amamos. Ele nunca fechou aquela porta celestial que ele abriu com um vivo e novo caminho,
Através do seu sangue, Ele nunca fechou aquela porta, nós que fechamos a porta. Ele nunca nos abandona. Que o Senhor nos ajude. Pai Celestial, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia dessa igreja que está aqui, Senhor. Tem misericórdia da minha vida. Ó Senhor, vem com este juízo pastoral sobre nós. Senhor, nós queremos ouvir o Teu Espírito. Nós queremos responder ao Teu Espírito. Nós queremos obedecer ao Teu Espírito. Sim, Senhor. Eu creio que é isso que todos nós queremos aqui, Senhor. Porque chegamos num momento tão crucial da nossa peregrinação. Num momento, em ambiente para dúvida, Senhor. Fortalece a nossa fé pelo poder da Tua palavra. Ajuda-nos agora, Senhor. Ajuda-nos. Porque nós vimos aqui uma apresentação gloriosa do Teu Filho, da pessoa do Teu Filho nessas 7 cartas. Nós vimos, Senhor, os ecos de Malaquias em Apocalipse. Então nós não podemos nos fazer de ignorantes. Precisamos da Tua ajuda, Espírito Santo, para receber a Tua palavra, para viver a Tua palavra. Nos ajude nesse tempo tão complexo, tão perigoso, tempos difíceis, tempos trabalhosos, onde todas as forças das trevas têm nos oprimido. Carecemos de Ti, Senhor. Ganha os nossos afetos, arrebata os nossos afetos, ajuda-nos, em nome de Jesus.